Bom dia, pessoal. Ricardo Dias, enfermeiro, falando aqui. Hoje durante essa noite, né, acabei de acordar agora e estava pensando, né, muitas das vezes a gente se depara com situações com os nossos filhos que a gente pode ficar meio apreensivo de como agir, né, no caso de uma emergência, um acidente, um mal súbito ou algo desse tipo. Então eu tive a ideia de listar, né, fiz uma colinha aqui, fiz uma ideia de listar algumas coisas que são importantes para a gente ter cuidado, né? Só para vocês entenderem, no Brasil, né, segundo informações do Ministério da Saúde, cerca de 4.700 crianças morrem por ano em decorrência de acidentes domésticos, né? E 122 mil crianças são hospitalizadas. E vendo um levantamento ou outro, eu pude ver que, por exemplo, dentro desses levantamentos lá hospitalares, dos 122 mil hospitalizados, um percentual muito grande ele entra em virtude de acidente automobilístico, ou seja, na maioria atropelamento. Então, de 1 a 2 anos, né, as aspirações, as broncoaspirações são as causas mais comuns em emergência pediátrica. E de 2 a 4, os afogamentos e esses acidentes com atropelamento. Esses são os casos que mais acontecem dentro dos hospitais. E aí eu listei aqui algumas coisinhas que a gente deve fazer. Por exemplo, um sufocamento, né, um engasgo. O que eu tenho que fazer de imediato? A primeira coisa é ter calma e enquanto a criança estiver tossindo, eu vou estimular que ela venha a tossir mais, porque ela pode expelir esse corpo estranho, né? E eu tenho que ir observando, eu posso observar o seguinte, se ela vai começar a ficar roxinha, se ela vai começar a ficar pálida. E quando acontecem esses sinais, esses são indicações de que ela está sem respirar. Então, enquanto tosse, você faz estímulo a ela tossir, para ver se ela libera o corpo estranho. Se você perceber que ela está ficando muito roxinha ou algo desse tipo, o que você tem que fazer o mais rápido possível, ou é colocar no carro e ir direto para uma unidade de saúde mais próxima, ou acionar o corpo de bombeiro ou o SAMU. Existe uma manobra chamada manobra de Heimlich, uma manobra de desengasgo, que eu vou falar com vocês aqui mais para frente. A segunda coisa é queda. A criança sofre muita queda, né? Elas são desastradas, corre para lá, corre para cá, batem muito com a cabeça. Se bater com a cabeça, teoricamente, tem uma justificativa, porque a cabeça da criança é um pouco desproporcional ao tamanho do corpo, então toda vez que ela cai, ela acaba batendo mais com a cabeça. O que eu tenho que fazer no quadro de queda? É pegar essa criança e observar o seu filho, né? Ver se não ficou algum hematoma, algum inchaço, algum edema, né? Ver se ela não tem nenhum corte, ver se ela está com dor na palpação em algum local. Tenha calma, enquanto ela chora, tenha calma, não fique nervoso. O choro é uma reação de defesa deles, né? Entra uma questão muito grande assim, pô, meu filho bateu com a cabeça, e aí? O que eu faço? Deixa ele dormir, não deixa ele dormir? O pessoal bater com a cabeça depende muito da sinergia, né? Do tamanho do impacto que vai ter. Então, por exemplo, se você viu que ela está correndo, está brincando, bateu com a cabeça, mas não foi algo tão intenso, repara, bota um gelinho no local, aguarda, observa o desenvolver dela, observa o nível de consciência, vai avaliando sempre o nível de consciência, que vai chegar um momento que você vai ver que ela está bem, beleza. Mas sempre lembra o seguinte, um trauma de crânio ele pode acontecer agora e apresentar um problema daqui a 12 horas, 24 horas depois. Por isso que muitas das vezes os médicos, os pediatras, os neurocirurgiões, eles pedem, quando tem uma sinergia maior do trauma, um impacto maior do trauma, a gente deixa lá a criança pelo menos 24 horas, lá 48 em observação. Mas, via de regra, a questão de não dormir, pelo menos na primeiro horário, é importante que você não deixe ela dormir, porque você consegue avaliar o nível de consciência dela. Se você tem uma criança que é hiperagitada, né, e que ela bateu com a cabeça, você começa a observar que ela está torporosa, que ela está sonolenta, que ela está rebaixando o seu nível de consciência ou algo desse tipo, isso é um sinal indicativo importante que você deve levá-la para o hospital. Não é que ela não deva dormir, tá? Mas que o primeiro horário é o que você tem que se preocupar mais. Então, assim, observa, tá? Isso também vai muito do tamanho do impacto, tá? Outra questão é queimadura. Não adianta ter receita caseira em queimadura, né? Então, receita caseira todo mundo mais tem. Passa pó de café, passa água sanitária, passa qualquer outra coisa na queimadura. Gente, queimadura é o seguinte, quando for queimadura de pequena proporção,
Lavar com bastante água corrente, deixa a água corrente cair. Vai lavando, 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 deixa até água corrente, não é água gelada. Porque o extremo da temperatura, seja muito quente ou muito fria, vai causar queimadura da mesma forma. Então, a água corrente, temperatura ambiente, deixou ali, acabou, seca aquela ferida, liga para o pediatra lá dela, da criança, ou aquela medicaçãozinha que você tem mais apto de usar em caso de queimadura em casa, beleza. Agora, quando for uma queimadura de uma proporção maior, sei lá, a criança virou a água fervendo que eu estava no fogão. Aí sim uma queimadura de grande proporção. E nessas queimaduras você vai ter que fazer o quê? Primeira coisa que você faz, refrigerar a lesão, água, temperatura ambiente, banho de segundos. Molhou, trouxe ela de novo, enrola o edredom nela, uma coberta, porque ela vai fazer uma hipotermia, porque ela perdeu a pele, e a hipotermia, a temperatura cai e ela vai morrer por hipotermia. Então, molha rápido, refrigera a lesão, aquece a criança e hospital. Um dos maiores problemas da queimadura, de grande proporção, não é só a pele e não é só a dor. É uma lesão renal que pode ser acarretada aí pela queimadura. Então, a primeira coisa é, se for queimadura pequena, lavar com bastante água corrente. Segunda coisa, se for uma queimadura grande, é refrigerar a criança rápido, vai ali, molha ela rapidinho, segundos, só para diminuir a temperatura da pele, o mecanismo que está causando a queimadura. E aí depois você enrola no edredom mesmo e vai embora. Ah, mas se o edredom grudar na pele, deixa grudar na pele. Isso aí não vai matar a criança, mas ela pode morrer de hipotermia, tá? Uma outra coisa são as intoxicações. Essas daí são as mais importantes e que mais acontecem. Então, o que acontece? Esses acidentes com intoxicação, o que você faz? Coisas que receitas caseiras que não devem ser feitas. Ah, dá leite para beber. Pessoal, o leite não vai eliminar absolutamente nada, não vai cortar nada e ainda vai causar o risco de se broncoaspirar essa criança, tá? Não dê água para ela beber também, tá legal? Primeira coisa que se tem é ver o produto, pega o frasco, tenta ver o que é. Se não vê o frasco, mas sentir o odor ou algo desse tipo, você pega para você e liga para o número que eu vou passar para vocês aqui, que é o 0800 722 6001. 0800 722 6001. Esse é o centro de toxicologia. Ele está lá 24 horas funcionando. Então, qualquer problema com intoxicação, você liga para lá, qualquer horário do dia e da noite, passa o nome do produto e eles vão passar o antagonista, ou seja, o tratamento que você deve fazer para quem se intoxicou. E por último, quero falar dos cortes, que é muito comum também. Então, cortou com a faca, cortou com um caco de vidro, cortou com a pedra, cortou com qualquer coisa. Está sangrando? Sangramento, ele é importante, sim, ele pode matar uma pessoa, ele até pode matar uma pessoa, como for um sangramento de grande proporção. Mas as pessoas se preocupam muito com sangue, então elas acham que onde tem sangue tem gravidade. Nem sempre é isso. Como é que se conta a hemorragia? Compressão direta no local. Pega um pano limpo, vai em cima do ponto que está sangrando e comprime. Fica ali uns 5 minutinhos comprimindo, depois você tira devagar, porque se aquele sangramento reduziu ou parou. Se não reduziu e não parou, e você viu que o corte ainda é muito grande, aí sim você precisa levar para o hospital. Mas se ele reduziu e parou, você mantém comprimido, faz um curativo incompressivo ali e deixa. Tá? Não vai, quanto mais água você jogar, mais sangue vai ter, porque dilui mais e dificulta a coagulação, então vai sangrar mais. Uma outra situação é não botar pó de café, tá? Isso aí está fora de cogitação, nada disso. Então é só compressão direta no local. Depois que parar de sangrar, mais para frente um pouquinho, você vai lá, lava direitinho e tudo mais, beleza? E só para fazer um plus aqui na informação, todos nós, quando temos em casa aquele animalzinho de estimação, né, cachorro, gato, e pode acontecer do animal lá se irritar com a criança, porque a criança irrita ele, e ela ser mordida pelo animal. Gente, mordedura de animal é pegar a criança, se o, ou prender o cachorro lá, o animal, para observar. Primeiro certificar se o animal está vacinado contra a raiva e tudo mais. Mordedura de cão, pegou na hora, ou de qualquer outro animal.
leva para a torneira, lava com bastante água e sabão, de preferência sabão de coco, se tiver, lava exaustivamente aquilo ali. Lava bem, mas não feche a ferida. Porque, por exemplo, se for uma lesão muito grande, acima de 5 centímetros mais ou menos, você levar no hospital, o médico vai dar um pontinho numa borda, um ponto na outra. Ele não vai fechar a ferida toda. Por quê? Porque a mordedura do animal, ela tem umas bactérias, micro-organismos que nós chamamos de anaeróbios. Eles vivem sem oxigênio. Então, se eu fecho, eu aumento a probabilidade de disseminação desse micro-organismo. Então, isso não é bom. Então, lavar com água, sabão e secar é a melhor opção que tem. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, mas é um assunto que demanda bastante tempo, bastante curiosidades. Então, dá uma curtida para mim aí no canal. Se tiver alguma pergunta, pode colocar lá, envia para mim que a gente vai tentar mencionar. Bom dia.